mais Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Atendendo aí a um pedido, eu vou falar hoje da artista sueca pioneira da abstração, Hilma af Klint. E pessoal, é Hilma af Klint. É uma mulher, não é quem pintou o beijo, não é quem pintou o retrato da Adele Bloch-Bauer, que é, né, a dama dourada daquele filme e tal. O Gustav Klimt é outro cara. Apesar de escrever parecido, o da Hilma, que a gente tá falando nesse vídeo, escreve com N. E o Gustav Klimt, então com M, que é outro cara, pintor austríaco, tem vários vídeos sobre ele aqui também no canal, mas é outra pessoa, né? Aqui é uma mulher, lá é um homem, sueca, austríaco, é isso. Pessoas diferentes, não confundir. Então a Hilma af Klint teve o seu trabalho não conhecido por muito tempo pelo mundo aí dos museus e tal, porque o que hoje considera-se que sejam os trabalhos mais interessantes dela, que são justamente esses trabalhos abstratos, ou seja, que tem aí coisas que, né, não são esses elementos no mundo real, que a gente reconhece. Então tem cores, linhas, formas, enfim. E essas obras, então, é muito interessante que durante a vida dela, ela quase não expôs essas obras para o grande público. Vamos entender aí por quê. Então a artista, que é uma das mais conhecidas da Suécia, viveu entre 1862 e 1944. Ela nasceu em Estocolmo, né, próximo ali de Estocolmo, capital da Suécia, e ela teve uma formação aí tradicional de artista na Academia Real de Belas Artes. Ela se formou em 1887 e ela tinha aí uma carreira de artista respeitável em Estocolmo, pintando aí temas tradicionais. Então, com isso, ela ganhava dinheiro. Mas com o tempo, ela começou a desenvolver outros tipos de pinturas muito mais ligados a temas espirituais, os quais ela tinha muito interesse. E nesse final do século XIX, estava muito em voga, né, muito na moda, todos esses temas muito ligados à espiritualidade. Então é nessa época que surge, por exemplo, o espiritismo, né, que hoje é muito popular como religião aqui no Brasil. Nessa época tem muito aquelas sessões espíritas que as pessoas colocam a mãozinha em cima da mesa e a mesa flutuava. Enfim, tinha todo um interesse aí sobre todos esses temas, né, relacionados à espiritualidade, mas nas religiões tradicionais, como por exemplo o catolicismo, o protestantismo e tal, não que não tivesse os seus elementos em altas das religiões tradicionais na época, mas existia uma grande parte aí das pessoas que estava interessada nesses temas não tradicionais aí das religiões. Então, em toda essa espiritualidade, a gente vai ter inclusive movimentos na história da arte que refletem isso. Então a gente tem algo do romantismo, no simbolismo. O simbolismo tem muita coisa relacionada a isso. Então as obras dessa artista estão relacionadas a esse momento aí que o mundo está vivendo, que é uma resposta justamente à grande industrialização que estava rolando na época. Então tinham cada vez mais máquinas, era uma época que já tinha o trem, o barco a vapor, né, cada vez mais máquinas, essa ideia do progresso, da ciência. Então contrabalanceava-se isso com uma busca de várias pessoas por esse lado aí espiritual. Então tinha-se muito interesse, por exemplo, na teosofia, que é aí todo um conjunto de doutrinas místicas, filosóficas, ocultistas e afins que buscavam esses grandes mistérios da vida e da morte, da natureza, a divindade, a origem, o universo, enfim, e que não eram aí sujeitos, né, a uma religião tradicional. E vários artistas vão ser influenciados por isso, inclusive vários artistas que criavam obras abstratas, por exemplo, o Malevich. Ela se interessava também pelo rosicrucianismo, pela antroposofia, várias correntes filosóficas aí relacionadas ao místico e à espiritualidade. E ela vai formar, junto com 4 outras mulheres, um grupo chamado As 5, que era um grupo então que explorava esse reino espiritual aí através de sessões espíritas, e elas até faziam desenho automático e escrita automática aí nessas sessões, e acreditavam se comunicar aí com espíritos diversos. A partir de um ponto, o relacionamento delas não funciona mais, o grupo acaba, mas ela vai continuar se relacionando com diversas outras pessoas com crenças próximas, né, interessadas no misticismo, nessa espiritualidade, ao longo da sua vida.
E ela vai criar aí as suas primeiras pinturas abstratas no início do século XX. Tem muita discussão, inclusive, que tradicionalmente, pela história da arte, teria sido Kandinsky a primeira pessoa a ter feito uma obra completamente abstrata. A gente tem um vídeo sobre toda essa discussão aqui no canal também, vou deixar aqui embaixo o link. Só que, como a Hilma tentou expor essas pinturas abstratas dela para um grupo pequeno, né, essas pessoas que se interessavam por esses temas ligados à espiritualidade somente, e mesmo assim não deu muito certo, então ela até escreve que ela acreditava que as pessoas não estavam preparadas para as obras dela. Então durante muito tempo essa parte da obra dela não foi conhecida, não foi exposta em exposições para o grande público, somente as obras dela mais tradicionais participaram de exposições para o grande público durante a vida dela. Então redescobriu-se esses trabalhos abstratos meio que recentemente. Então, daí, né, começou-se a repensar que ela poderia ter sido a primeira pessoa que fez aí obras abstratas e não Kandinsky. Tem toda uma história que a primeira aquarela abstrata que o Kandinsky fez pode ter sido datada como anterior à que ela realmente era, enfim, tem todo um rolê aí, mas o ponto é que não importa realmente quem foi a primeira pessoa a fazer a primeira obra abstrata, né? Porque esses artistas têm trabalhos realmente bastante diferentes uns dos outros, mas pode ter sido sim que a Hilma tenha sido a primeira pessoa a fazê-lo. Ela também passou vários períodos na Suíça, em Dornar, justamente porque ela era um membro ativo da chamada Sociedade Antroposófica, que tinha aí o seu centro nessa cidade. E ela continuou justamente se relacionando com essas pessoas, né, que tinham crenças e interesses parecidos com os dela, e pintando obras que mostravam aí um pouco desse universo. Então, da mesma maneira que tem vários outros artistas que pintam o abstrato, né, que pintam obras abstratas, justamente para falar do espiritual, do que não é visível e etc., justamente o trabalho dela tá ligado a isso também. E quando eu falo que o trabalho dela foi redescoberto bastante recentemente, a primeira exposição de um grande museu que foi mostrado o trabalho dela foi em 1986, que foi uma exposição justamente sobre o tema do espiritual na arte, né, de título então The Spiritual in Art Abstract Painting 1890-1985. Então, o espiritual na arte, pintura abstrata de 1890 a 1985, que aconteceu então no LACMA, que é o Los Angeles County Museum of Art, então o Museu de Arte aí de Los Angeles. E depois disso, o trabalho dela foi acabando se tornando cada vez mais conhecido, né? E hoje ela é uma artista aí muito conhecida, infelizmente menos conhecida ainda do que Kandinsky, que tem toda aquela história do apagamento das mulheres na história da arte. No caso dela, foram outros motivos, né, que fizeram com que ela fosse menos conhecida do que, por exemplo, o Kandinsky. Toda essa história, né, do trabalho dela não ter sido muito mostrado na época fora desse meio aí das sociedades teosóficas e tal. E também teve uma grande exposição do trabalho dela no Guggenheim. Essa exposição rolou então em 2018 e o título foi Hilma af Klint Paintings for the Future. Então, Hilma af Klint, Pinturas para o Futuro. Talvez justamente porque hoje em dia a exposição dela está em várias coleções importantes, em grandes museus, e tem-se muito mais interesse, né, do público de forma geral, o público leigo e tal, do que na época, né, que o grande público não chegou a ver essas obras. Então, talvez justamente ela tenha sido uma visionária e pintado aí para o futuro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros temas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aqui embaixo, pois afinal esse vídeo veio de um comentário. Então é isso, beijinhos e até a próxima!